Quando se fala em turismo na Amazônia, sempre se lembra do refrão de Aldir Blanc, que é tocado por Elis Regina: o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca esteve no Brasil. O que estamos perdendo? É um passeio muito rico, combinando as míticas ruínas da Era da Borracha de Manaus, então conhecida como Paris dos Trópicos, com uma forte cultura local, principalmente em sua gastronomia. A floresta está à porta. Manaus pode ser usada tanto como base para uma rápida caminhada pela floresta, como ponto de partida para um cruzeiro na Amazônia ou estadia em um hotel de selva. Quando ir a Manaus? Manaus e a Amazônia são visitáveis o ano inteiro. A chuva, aqui, é parte da experiência. Mas se você quiser pegar menos chuva, vá entre junho e novembro. O calor é constante. A temperatura mínima é sempre superior a 22 graus Celsius, e máxima, nunca inferior a 30 graus Celsius, em qualquer mês. As chuvas, porém, costumam dar um refresco logo depois que caem. Manaus entre junho e agosto, pouca chuva, águas altas. Esta é a época mais aproveitável para programar um cruzeiro, ou esticar num hotel de selva. Entre junho e agosto chove relativamente pouco, mas o nível das águas dos rios ainda está alto, possibilitando os passeios de exploração da floresta inundada em canoa ou voadeira. Em Manaus as praias de rio começam pouco a pouco a emergir, mas é mais negócio pegar praia nos flutuantes. Manaus entre setembro e novembro, pouca chuva, praias. As águas começam a baixar no fim de junho, com o início da época menos chuvosa, e quando chega setembro já existem praias de rio bem delineadas. Cada vez menos áreas da floresta permanecem inundadas. Em meados de outubro, nos cruzeiros e hotéis de selva, muitos passeios de voadeira e canoa passam a ser substituídos por caminhadas na floresta. Manaus entre dezembro e fevereiro, alguma chuva, praias. As chuvas voltam com regularidade em dezembro, mas as águas ainda vão demorar um pouco a subir. Na selva, os passeios de voadeira ou canoa se limitam a passar pelos igarapés perenes. Manaus entre março e maio, mais chuva, água subindo. Em meados de março, as águas do degelo dos Andes peruano finalmente começam a alcançar a nossa Amazônia, e o nível dos rios começa a subir, ajudado também pela continuidade das chuvas. Em poucas semanas as últimas praias de rio estarão cobertas e cada vez mais partes da floresta estarão inundadas. Em maio você tem uma razão a mais para se demorar em Manaus. É neste mês que se realiza o Festival Amazonas de Ópera, com grandes espetáculos no Teatro Amazonas. Quantos dias em Manaus? Você precisa de 3 dias para passar em revista as atrações básicas de Manaus. Se tiver menos tempo, vai precisar priorizar os passeios. Com mais tempo, pode curtir as praias fluviais, na época da vazante, e as cachoeiras de Presidente Figueiredo. Caso você combine Manaus com um hotel de selva ou cruzeiro fluvial, 1 ou 2 dias podem suficientes para as atrações da capital. Como chegar a Manaus? De avião. Manaus é servida por voos diretos de São Paulo, 4 horas de viagem, Rio de Janeiro, 4 horas, Brasília, 3 horas, Belém, 2 horas, Santarém, 1 hora Fortaleza, 3 horas e 30, Campinas, 3 horas e 45, Boa Vista, 1 hora e 30, Rio Branco, 1 hora e 50, e Porto Velho, 1 hora e 20. Muitas cidades amazônicas também são ligadas por via aérea a Manaus, como Tefé, 1 hora e 10 de voo, Parintins, 1 hora, e São Gabriel da Cachoeira, 2 horas e 30, entre muitas outras. Do exterior existem voos diretos da cidade do Panamá com a Copa, 4 horas de viagem, e voos com escala saindo de Miami para Manaus com várias CIAs, 5 horas e 20. Do aeroporto de Manaus à cidade. De táxi. O táxi do aeroporto é tabelado. De Uber.
Uber tem tarifa dinâmica, que depende da relação entre disponibilidade e procura, chegando ou saindo de barco. Os rios são as estradas naturais da Amazônia, mas o transporte é organizado de uma maneira diferente do que estamos acostumados com cias aéreas e viações de ônibus. Não existe nenhum site que consolide as vendas de todos os barcos, isso é feito por agências especializadas. A maioria delas tem um guichê no porto, mas não tem presença na internet. Nos barcos tradicionais, as viagens podem levar dias, e por isso os passageiros levam suas redes para estender no convés. Tem que comprar e levar mesmo, não dá para alugar no barco. Para quem não quer a experiência de dormir em rede, é camarotes e cabines fechadas, com beliches e ar-condicionado. Alguns barcos já têm ar-condicionado também na área das redes. Nos últimos anos surgiu uma alternativa aos barcos lentos, as lanchas, conhecidas genericamente por a jato. As lanchas a jato têm configuração parecida com ônibus, 6 assentos por fileira, 3 a 3, separados por um corredor. Uma viagem a Tefé feita num barco convencional leva 42 horas, de lancha a jato, 14 horas. Como se deslocar em Manaus? Táxi em Manaus. Para distâncias curtas, dentro do centro, ou entre o centro e os bairros de Adrianópolis e Vieiralves, onde há restaurantes e hotéis, o táxi resolve bem, sem pesar no bolso. Sempre há pontos junto aos hotéis, e é fácil pedir táxi por aplicativos. Andar de táxi fica caro, porém para para o aeroporto. As corridas são tabeladas, como do centro à Ponta Negra, Marina do David, ao Porto da Ceasa ou ao Museu da Amazônia. Esses trajetos saem facilmente entre R$ 40 e R$ 50. Depender de táxi também encarece muito a estada no hotel tropical, já que os táxis que atendem dentro do hotel são autorizados por lei municipal a cobrar a tabela do aeroporto. Uber em Manaus. Sempre é bom lembrar que a tarifa do Uber é dinâmica, varia conforme a procura. Mas no momento de procura normal, andar de Uber é entre 30% e 50% mais barato que de táxi. Uber vale especialmente a pena para corridas longas, de para o aeroporto, entre o centro e Ponta Negra, Marina do David, ao Porto da Ceasa e ao Museu da Amazônia. Manaus tem Uber X e Uber Select, mas não tem Uber Black. Carro alugado em Manaus. Até antes da chegada do Uber, alugar carro era a única maneira de evitar as corridas caras de táxi, fora do eixo Centro-Adrianópolis-Vieiralves. Hoje em dia, eu indico alugar carro apenas para quem quer fazer todos os passeios distantes. Encontro das Águas a partir do Porto da Ceasa, Museu do Seringal saindo da Marina do David, Museu da Amazônia, e ainda tirar um dia para ir a Presidente Figueiredo.